Pronto, Fabiano, pode começar. Então vamos lá, pessoal. Muito boa tarde a todos, os presentes, todos e todas. Meu nome é Fabiano Fernando. Eu estou como moderador deste painel de número 11 do evento promovido pelo Iberojur com a Faculdades Integradas de Bauru, o oitavo Seminário Internacional de Direito Atual. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu explico a todos que cada um disporá de 10 minutos para a sua apresentação. Em dispondo ao final de tempo maior, nós podemos promover os debates entre todas as pesquisas, se possível. Peço para que os senhores se atentem ao seu tempo, para não prejudicar o tempo do painelista seguinte. E eu, desde logo, inicio convocando o primeiro painelista, Ana Sofia de Sá Pereira, da Universidade Católica Portuguesa de Portugal, e vai expor seu trabalho Inteligência Artificial e Direito Civil Português. Desafios da responsabilidade civil e da tutela dos direitos da personalidade na era digital. Professora Ana Sofia, a senhora tem a palavra por 10 minutos. Muito boa tarde, aqui em Portugal, excelentíssimos senhores professores e caros colegas, e eu ia começar por compartilhar a tela, no sentido de poderem acompanhar uma apresentação que eu preparei. Não sei se está a ser possível. Estamos Já conseguem vendo. visualizar? Sim, só não está no modo apresentação. Só um minuto. Professora, eu acho que se a senhora clicar em apresentação de diapositivos. Ah, vamos ver se agora. Estava noutra tela e então a outra tela não tinha interação, mas eu acho que ela não vai para o modo apresentação. Eu já tive esse problema numa sessão que fiz também. Ora, vamos lá, já está, creio. Já está em modo apresentação, correto? Muito Sim. bem. Peço desculpa por esta pequena demora. Muito bem, este não é um tema sobre tecnologia, como imaginarão, é realmente um tema sobre o teste que a responsabilidade civil enfrenta na atualidade, e, sobretudo, colocado pelo problema da inteligência artificial e relativamente no quadro do direito português, que se insere num quadro mais amplo do direito comunitário, porque não é possível continuarmos a tentar aplicar a um instituto o instituto, portanto, a questão da culpa à inteligência artificial e a mecanismos de utilização da inteligência artificial que não têm vontade e que não têm a vontade típica e clássica do direito civil. E esta comunicação insere-se, de facto, num problema fundamental que o direito civil tem de enfrentar. O direito civil foi concebido para pessoas, e no âmbito da inteligência artificial, a inteligência artificial nem tem consciência, nem tem vontade e, portanto, não tem culpa. E a questão é simples, mas é decisiva. Quem responde quando não há quem decida, quando não há um processo decisório típico. E eu entendo, e é a tese que sustento, que o modelo clássico, que em Portugal está previsto no 483 do Código Civil,
não falha por insuficiência do Instituto, mas falha por uma incompatibilidade estrutural deste Instituto. Portanto, não é uma questão de adaptarmos um Instituto existente, é uma questão de mudarmos completamente de paradigma e de percebermos que o problema da imputação tem de ser revisto. Não há aqui uma maneira de fazermos ajustes e utilizarmos os modelos clássicos consoante eles existem, porque há um choque dogmático efetivo. E esse choque dogmático percebe-se quando analisamos 3 vetores. A ausência de vontade na utilização de mecanismos de inteligência artificial, porque a inteligência artificial não delibera e, como não delibera, nós não conseguimos detectar um ato voluntário que seja suscetível de censura jurídica. Por outro lado, a opacidade algorítmica que nos impede de escrutinar o ITER decisório que nos leva à conclusão pela formação de culpa. Por outro lado, uma causalidade difusa, portanto, e uma impossibilidade de escrutinar também o nexo de causalidade, porque é indemonstrável, e, finalmente, também porque estes mecanismos de inteligência artificial já demonstraram que apresentam um problema de aprendizagem autónoma. E o que é que isto significa? Significa que, quando assim é, o comportamento não é previsível, não pode ser completamente previsível. Pode divergir do programado e pode até divergir daquilo que o utilizador inseriu no mecanismo e pediu ao mecanismo para que este elaborasse. E, portanto, a ausência de deliberação, a impossibilidade de reconstruir um processo decisório e, portanto, um nexo causal indemonstrável e um comportamento que não é integralmente previsível levam a que, de facto, a culpa seja impraticável como critério de imputação. Há algumas analogias por recurso aos tipos de responsabilidade civil que nós temos previstos no nosso Código Civil, que é de 1966, e de inegável qualidade dogmática, vêm sendo feitas com falhas. A do comissário comitente, falha porque não é possível aqui detectar o controle efetivo. A das atividades perigosas, também não se consegue isolar quem é o agente perigoso, previstas no 493 do Código Civil, e no 499 e seguintes há uma aproximação útil, mas ainda assim não devidamente estruturada, e daí eu avançar com uma proposta de modelo híbrido, que é efetivamente a responsabilidade pelo risco, porque eu entendo que no âmbito dos sistemas de inteligência artificial nós não estamos perante um novo projeto jurídico, estamos, outro sim, a enfrentar uma fonte de risco tecnológico. E, portanto, a alteração é uma alteração de conceptual. E a minha proposta central é clara. A inteligência artificial não pode ser tratada como um ente jurídico, tem que ser tratada como um risco tecnológico, de onde a imputação desloca-se da culpa para o risco. E o modelo inovatório passaria então por um modelo híbrido assente em 4 pilares. Uma responsabilidade objetiva funcional, que vai prescindir da culpa e deslocar a imputação para o exercício de uma atividade com risco algorítmico inerente, uma presunção de causalidade, que permite também aqui operar uma inversão de ónus da prova, uma inversão de ónus da prova quanto ao dano, porque eu entendo que quer o programador, quer o operador do produto estão em melhor situação em melhor posição para posição de know-how, para efetivar a prova e conseguir demonstrar que o dano não ocorre por causa do sistema de inteligência artificial, e finalmente também uma associação obrigatória de seguro de responsabilidade civil, tal como acontece quando conduzimos um veículo. Porquê? Por uma questão de socialização do risco também, e por uma questão de
efetividade de responsabilidade e de ressarcimento do dano. Não podemos abstrair que em Portugal operamos num quadro europeu que nos detectou o problema, mas que nos deixou o problema em aberto. Por um lado, a AI Act regula o risco, detecta o problema da responsabilidade, não o enfrenta. Por outro lado, temos uma diretiva também transposta sobre produtos defeituosos que representa um avanço parcial, porque já regula o comércio eletrónico, todavia, isto é um subnicho de um problema muito mais vasto. E há uma lacuna efetiva e ostensiva quando foi retirada a proposta da AI Liability Directive. E, portanto, o regulador europeu abriu o problema, enquadrou, não o resolveu. No domínio dos direitos de personalidade, a ameaça é uma ameaça completamente nova, quer ao nível das deepfakes, com a reconstrução de uma identidade, uma reconstrução sintética da identidade que pode pôr em causa direitos fundamentais como o direito à imagem, o direito, que são direitos de personalidade, o direito à honra, o direito à voz, e tudo isto sem intervenção humana direta. O profiling algorítmico é um problema claríssimo entre nós hoje em dia, porque permite uma categorização automatizada que vai determinar quem tem acesso ao emprego, quem tem acesso a serviços, quem tem acesso ao crédito e através de métodos de inferência completamente opacos. E, finalmente, também a questão das decisões automatizadas que gera vinculação de situações jurídicas também sem intervenção humana. A autonomia privada passa a ser uma autonomia tecnicamente mediada e, como tal, isto no domínio dos contratos também levanta problemas porque a vontade desloca-se da decisão individual para uma configuração de sistema. E, portanto, a imputação jurídica tem também que acompanhar esta transformação. Concluindo, há 3 ideias que é importante reter. O paradigma da culpa está completamente esgotado quando transposto para o contexto da inteligência artificial e, portanto, temos que enfrentar este problema de vez e alterar esta questão. A inteligência artificial e os sistemas de inteligência artificial não são entes jurídicos, definitivamente não são, e, portanto, não é possível uma censura da vontade. O que acontece é que temos que aqui criar um novo tipo de responsabilidade pelo risco, porém o futuro exige-nos que esta responsabilidade pelo risco não siga o modelo clássico, mas se socorra de um modelo, se reconstrua aqui um modelo híbrido, com responsabilidade objetiva, com presunção de causalidade e com recurso a seguros de responsabilidade civil obrigatória. Porque o direito não pode exigir culpa onde apenas existe código. Muito obrigada pela vossa atenção e estou ao dispor para qualquer questão que entendam colocar. Muito obrigado, professora Ana, pela exposição. Diga-se de passagem, um trabalho, uma pesquisa que dialoga com tudo que há de novo no contexto global. Nós estamos falando de uma pesquisa no ramo do direito civil que dialoga com inúmeros outros fatos atuais discutidos pelo mundo. Leia-se, né, discussões sobre atribuição de personalidade jurídica a robôs, né, problemas relacionados aos danos provocados por decisões tomadas por IAs generativas, ONU discutindo a atribuição de autoridade às inteligências artificiais para cuidar de armas atômicas, né, deliberações sobre quando, onde, contra quem usar armas nucleares. Parabéns pela rica pesquisa. Convido já o segundo painelista, o professor Gabriel Lee McFadden Santos, da Universidade de Oslo, na Noruega. Vai fazer a apresentação em inglês, professor, ou português? Era uma pergunta que eu ia fazer. O que vocês preferem? Eu acho que Me parece que todos aqui se comunicam, acho que em Portugal e são brasileiros, né? Se puder fazer em boa. português. Então, com a palavra por 10 minutos, professor. Ok, obrigado. Eu queria compartilhar também a minha Professor, acho que apresentação. está compartilhando ainda a tela. Ah, Professora ok. Ana.
Ainda estou a compartilhar, Sim, então vou parar. Compartilhamento. Eu penso que se o professor Gabriel compartilhar a tela dele, interrompe a minha. Ok. Deixa eu ver então. Só um segundo. Que eu não estou a encontrar os controles, é só por isso. Conseguem ver aqui a minha apresentação? sim. Boa. Como eu tô usando outro software, eu vou ver se eu consigo colocar em tela cheia. Vamos ver aqui. Sim. O detalhe é que eu não tô conseguindo ver vocês agora. Ahn, Deixa eu ver se eu tenho alguma solução mais criativa. Hum, hum. Queria muito conseguir vê-los, mas vocês estão vendo a minha apresentação em tela cheia? Não está em tela cheia, Gabriel. Então, se Não. quiser. Hum, ok. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Na primeira tela, se você conseguir ver, Como? a visibilidade estava boa na primeira tela. Se você não tiver em modo cheio, mas naquela tela estava boa. Assim? Sim, Eu vou dar um pouco mais de zoom. Acho que. Bom, eu peço desculpas. Eu estou usando um software que é de acesso livre, então ainda estou aprendendo a utilizá-lo. Mas eu vou começar a apresentação então. Muito obrigado. Eu queria parabenizar a professora pela apresentação dela. Achei extremamente interessante e também vou entrar em contato consigo para discutir essas ideias no contexto de direito internacional, que eu acho super interessante. Eu enviei o meu resumo em inglês, então os meus slides estão em inglês, mas eu vou apresentar em português. Eu gostaria de então compartilhar com vocês algumas ideias que eu tive sobre weapons reviews e também ahm, a questão das mudanças climáticas. Para quem não tiver familiarizado com o conceito de weapons review, não tem problema, eu vou dar o panorama geral. Apenas um disclaimer, eu criei esses slides com o auxílio de inteligência artificial, mas a autoria do trabalho é completamente minha e esse trabalho é original e todas as fontes foram verificadas também. Muito bem. Então aqui está a estrutura básica da apresentação. Primeiro eu vou explicar qual é o problema, qual seja as emissões de gases que causam efeito estufa pela indústria da defesa. Depois eu vou explicar como é que isso se aplica às regras que eu estou destacando. Quais sejam o problema da revisão das armas. Eu acho que a tradução no português brasileiro é análise de análise de compatibilidade. É uma tradução super estranha. Depois eu vou falar um pouco sobre a última advisory opinion da Corte Internacional de Justiça sobre Mudanças Climáticas, eh, e vou explicar para vocês as consequências. Muito bem. Ah, existe evidência científica limitada, por enquanto, de que a indústria militar global, a indústria da defesa, polui muito. E ainda mais no sentido de emissão de gases que causam efeito estufa, certo? Então, gases que contribuem para as mudanças climáticas. Por que que eu estou dizendo que essas evidências são ainda as iniciais? Justamente porque os estados hesitam muito em publicar esse tipo de informação e as empresas também que trabalham nesse setor são absolutamente, que em inglês a gente fala secretive, então tudo é absolutamente secreto por uma questão de segurança nacional, certo? Mas tem evidências, então, de que, principalmente agora do conflito mais recente na Ucrânia, e eu li inclusive um relatório ainda hoje sobre o conflito acontecendo no Irã e na região, de que não só a indústria polui na produção de armas, mas no uso das armas. Então, por exemplo,
explosões, consumo de combustível, qualquer outro ato associado ao emprego dessas armas contribui para as emissões globais também. Então, esse é o gap que eu queria tratar com o direito internacional. Então, quando a gente fala de weapons review, esse é um assunto extremamente especializado e nicho, que vem do direito internacional humanitário ou direito internacional dos conflitos armados. Para quem não está familiarizado com o assunto, um dos artigos do Protocolo Adicional número 1 às Convenções de Genebra, que é o artigo 36, prevê que todos os estados têm que fazer essa análise de legalidade, análise de conformidade, não sei como traduzir, para todos os meios e métodos de hostilidades que eles vão desenvolver ou. Meu interfone está tocando. Desenvolver ou empregar no conflito armado. Então, na prática, o que acontece é que os estados, na hora que eles vão adquirir novas armas ou na etapa do desenvolvimento da arma mesmo, fazem essa análise. Será que essa arma, ou então esse meio e método, viola o direito internacional humanitário, o direito internacional no geral? Geralmente, isso é entendido como uma obrigação de resultado, também uma obrigação de meios. Por que que eu estou dizendo isso? Todos os estados partes do protocolo adicional número 1 são obrigados a, pelo menos, criar esse processo de análise da legalidade das armas. Esse é um tipo de obrigação. Uma vez que esse processo esteja estabelecido, há uma obrigação também de meios. Então, o Estado tem que fazer absolutamente tudo necessário para se certificar de que esse processo seja criterioso, rigoroso e baseado em evidências científicas. Ou seja, um comandante não pode simplesmente pegar um papel e escrever: analisei esse meio, este método, está de acordo com o direito internacional humanitário, então essa arma está legalizada, entre aspas. Isso não basta, certo? O processo também tem que fazer sentido. Então, geralmente, o que que se faz nesse processo? Se analisa se a arma consegue distinguir entre combatentes e civis, se ela causa dano excessivo, e também tem um componente que se refere ao meio ambiente. O problema é que, tradicionalmente, esse componente do meio ambiente é extremamente estrito. Então, geralmente, os estados analisam se, se a arma vai causar um dano ambiental que a gente chama de severe e widespread. Tem muito poucas armas que se qualificam nesse conceito, então o limiar é muito alto. Vou dar um exemplo para vocês. Uma arma nuclear provavelmente estragaria o meio ambiente por muitas e muitas décadas numa área extremamente gigantesca. O impacto ambiental seria horroroso. E mesmo assim, tem estados que argumentam que armas nucleares são legais. Então vocês podem ver que esse componente ambiental realmente é deixado de lado. Ok. Não obstante, no ano passado, a Corte Internacional de Justiça eh, publicou uma opinião consultiva, é isso, né? A tradução Advisory Opinion, sobre mudanças climáticas. Ok. O que que muda então? Nessa opinião consultiva, a Corte declarou o direito que existe, certo? A Corte não criou direito novo. Então, nisso, ela reconheceu que existe uma obrigação de due diligence por parte dos estados em relação às mudanças climáticas e também declarou que essa obrigação é erga omnes. Então, ela se aplica a todos os estados, independentemente de eles serem parte de um ou outro acordo que regula as mudanças climáticas, ou a maneira como a gente mitiga as mudanças climáticas. Ok. Muito importante também ver que esse é um padrão que muda conforme a ciência avança e também é um padrão cumulativo. Por que que eu estou dizendo isso? O tamanho do dano não é analisado simplesmente em relação a que
a um ato ou outro ato do Estado, dos estados, no caso, mas sim o acúmulo de determinadas ações e aquilo que é analisado para o sentido de afetar o meio ambiente. Ok. Surgem então questões como se essa opinião consultiva realmente tem um peso legal relevante para a análise que eu estou fazendo. Eu diria que sim, por mais que ela não seja binding no sentido mais comum do direito internacional, ela tem um peso, pelo menos no sentido do artigo 38 do Estatuto da Corte. E ela também, essa última decisão, deixa bem claro que os estados não podem se utilizar do direito internacional humanitário para afastar obrigações que se referem a mudanças climáticas. Ok. Então, por questão do tempo, acho que eu vou pular esse slide. Quais são as consequências normativas para isso? Me parece, nos meus resultados iniciais da minha pesquisa, que agora isso está super claro que os estados, quando vão analisar a legalidade de uma arma, têm que levar em consideração as mudanças climáticas também. Porém, não basta analisar, vamos dizer assim, a explosão ou utilização de uma arma no sentido unitário, mas sim no sentido coletivo. Porque se eu analisar o quanto de CO2 que é emitido com a explosão de uma granada, nada vai sair dali. Evidentemente que numa campanha militar, os estados empregam muitas granadas, muitos mísseis, qualquer arma que seja. E é esse sentido cumulativo dos gases que tem que ser analisado. Então, pode ser que uma arma não emita quase nada de CO2, por exemplo, mas se o Estado empregar muitas dessas armas, então isso deve ser levado em consideração. Ahn, Outro argumento principal é que todo o ciclo de vida da arma deve ser levado em consideração. Então, pode ser que mesmo a produção de uma arma seja altamente poluente, mas não necessariamente o emprego dela. Então, todas as fases, desde o desenho até a produção e o emprego da arma, tem que ser levado em consideração. Ahn, então, eu trouxe alguns exemplos de que tipo de dado deve ser analisado pelo Estado, para analisar os impactos ambientais que as armas causam. Eu tirei esses requisitos, eles foram adaptados de outras análises, como é que eu posso dizer assim, que foram feitas públicas, e muito fácil de encontrá-las. E eu adaptei essas análises para a questão das mudanças climáticas. E também é bom lembrar que o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem algumas guidelines para proteção do meio ambiente que podem ser adaptadas. Mas não é muito mistério, assim. É mais uma questão de vontade política, eu diria. Ahn, Acho que as conclusões principais são essas, de que os estados, então, devem levar em consideração as mudanças climáticas na análise da legalidade de novos meios e métodos empregados, nas hostilidades. Muito obrigado, então. Fico disponível para responder qualquer questão. Obrigado, Gabriel, pelo cumprimento rigoroso do tempo. Ficamos no tempo. Parabéns pela pesquisa. Salvo engano, em alguns anos de pesquisa e na atuação docente, é a primeira vez que eu vejo um trabalho com esse viés. Não sei se a sua pesquisa, né, você constantemente faz esse tipo de apresentação, tem visto colegas pesquisadores nessa área, mas eu saúdo, porque foi o primeiro trabalho que eu verifiquei nesse viés de analisar realmente a questão ambiental com o setor de segurança pública, né, de segurança de defesa nacional mesmo. E aí você toca em assuntos espinhosos, né, porque nós estamos vivendo um contexto global em que isso se eclodiu, e nós temos visto vários países aí denunciarem, né, se retirarem de tratados importantes ambientais, em que isso leva, querendo ou não, a discussão sobre o cunho financeiro, né, porque o armamento bélico, a produção bélica hoje, ela está, para além da dominação global, um caráter muito financeiro. Então, parabéns pela pesquisa. Tá?
Muito Próxima, obrigado, muito obrigado. próxima painelista é a professora Patrícia Pinto Alves, do SCAC, Portugal, que vai tratar sobre os regulamentos administrativos em Portugal na era da inteligência artificial, paradigma dos decretos regulamentares. Seja bem-vinda, professora. A senhora dispõe de 10 minutos para a exposição do seu tema. Muito obrigada, Sr. Professor. Antes de mais, quero parabenizar os colegas que apresentaram as comunicações, porque ambas foram muito interessantes mesmo, quer no ordenamento jurídico português, quer a questão relacionada às armas propriamente dita. Irei apresentar o meu tema, então, boa tarde a todos também, irei apresentar o meu tema no âmbito do direito público no ordenamento jurídico português, fazendo aqui uma correlação com a relevância que a inteligência artificial assume atualmente, devido ao seu célere avanço e também ao facto de já existir um regulamento da inteligência artificial na União Europeia, tendo ainda em consideração a questão da proteção dos dados pessoais das pessoas singulares. Por parte de quem? Parte das entidades que emanam regulamentos em Portugal, mais especificamente decretos regulamentares. Irei fazer uma partilha da minha apresentação. Com licença. Conseguem visualizar? Sim? Pois bem, então, intitulei este meu trabalho como Os Regulamentos Administrativos em Portugal na Era da Inteligência Artificial, o Paradigma dos Decretos Regulamentares. Já tive a oportunidade de evidenciar, especificamente no meu trabalho, o que é que eu proponho. A correlação dos regulamentos administrativos em Portugal, tendo em consideração a IA, ou seja, a inteligência artificial, e claro está, com a devida aplicação legal do Código do Procedimento Administrativo em português, vulgo CPA, e também com a LGPD portuguesa, ou seja, com a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais. Não poderia deixar de ser. Atualmente, em Portugal, temos 4 espécies de regulamentos governamentais. Os decretos regulamentares, que são estes que são o foco da minha análise, neste texto e neste trabalho, as resoluções de Conselho de Ministros com conteúdo normativo, as portarias e os despachos. Ora bem, se temos 4 tipos de regulamentos governamentais previstos no Código do Procedimento Administrativo Português, mais especificamente nas alíneas A a D, respectivamente do número 3 do artigo 138 deste Código, a verdade é de que há diferenças entre estes regulamentos, havendo inclusivamente uma hierarquia entre os mesmos a ser respeitada. Sendo que, em primeiro lugar, no âmbito desta hierarquia regulamentar, encontramos precisamente os decretos regulamentares. Começando então com a minha exposição, quero transmitir desde logo assim. Os regulamentos do governo em Portugal, no âmbito do decreto regulamentar ou dos decretos regulamentares, apenas são admissíveis em uma destas duas situações. Ou seja, quando a lei assim estabeleça, expressamente, ou então são necessariamente admissíveis e aplicáveis quando se trata de um regulamento independente, de acordo com as bases legais que eu aqui delimito. Ou seja, de acordo com o número 6 do artigo 112 da Lei Fundamental Portuguesa, que é a Constituição da República Portuguesa, e de acordo com o número 3 do artigo 136 do CPA, considerando ainda o número 7 do artigo 112 da Constituição da República Portuguesa em vigor. Os decretos regulamentares têm um regime muito específico, ou seja, destacando-se os aspectos mais relevantes, estes encontram-se desde logo sujeitos à promulgação e, consequentemente, também ao poder de veto do Presidente da República em Portugal. Também situações há em que há lugar à sujeição a referenda ministerial e até a fiscalização concreta da constitucionalidade obrigatória para o Ministério Público Português. Todavia, deixei-vos aqui um caso específico, ou seja, vou abordar limitadamente neste trabalho o caso do Decreto Regulamentar número 1/2024, de 17 de janeiro. Medida em que este recente decreto regulamentar especifiquei bem porquê? Porque altera a regulamentação do regime jurídico de entrada, permanência, ida e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português, especificamente. Assim sendo, tendo em consideração este decreto regulamentar em específico, dou especial enfoque ao artigo 51 no âmbito da alteração regulamentar número 84, ao decreto regulamentar número 84/2007, 5 de novembro. Ou seja, de acordo com o número 1 deste artigo 51, verificamos então que o pedido de concessão
e de renovação de autorização de residência deve ser preferencialmente submetido de forma desmaterializada, em plataforma digital, acessível através do Portal Único de Serviços. Posto isto, e fazendo então agora a correlação com o Regulamento da Inteligência Artificial da União Europeia e com a Lei Geral de Proteção de Dados Portuguesa, temos que ter desde logo em consideração um artigo muito específico. O artigo 33 da atual Lei Geral de Proteção de Dados Portuguesa. Isto porquê? Porque em determinadas situações, como é o caso da disponibilização de plataformas digitais para os efeitos aqui referidos, temos que ter em consideração de que a administração pública portuguesa também pode ser responsabilizada. E de que forma é que pode ser responsabilizada, por exemplo, havendo violação dos dados pessoais das pessoas ali envolvidas? Basicamente, através da aplicação da Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro, que é o regime jurídico aplicável à responsabilidade do Estado em Portugal e das pessoas coletivas a si equiparadas. Assim sendo, cheguei a algumas conclusões práticas. Ou seja, considero que os regulamentos administrativos em Portugal, na era da inteligência artificial, poderão beneficiar de alguma celeridade, tornando a administração pública em Portugal menos burocrática neste quesito. Todavia, a supervisão humana é sempre necessária nesta tarefa. Também considero que, a quando da emanação regulamentar, a administração pública portuguesa deve ter um especial cuidado no tratamento de dados pessoais, evitando violações dos mesmos, sob pena de ser legalmente responsabilizada. Entendo ainda que o Governo de Portugal deve ter especial cautela a quando da emanação de decretos regulamentares, tendo em consideração a relevância que a proteção de dados pessoais assume casuisticamente. Ora bem, especificamente no âmbito do exemplo que eu aqui trago, relativamente ao decreto regulamentar número 1/2024, de 17 de janeiro, que, como já sabemos, altera a regulamentação do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português, dou aqui especial enfoque ao pedido de concessão e de renovação de autorização de residência em território português por parte de cidadãos estrangeiros, dado que consideram que, neste prisma, os dados pessoais de tais cidadãos também devem ser salvaguardados a quando do seu devido tratamento. Em respeito pela aplicação legal da Lei Geral de Proteção de Dados Portuguesa em vigor, sendo da responsabilidade da administração pública portuguesa assegurar que as plataformas digitais, onde tais dados sejam ou possam vir a ser tratados, sejam seguras, cumpridoras dos mais elementares deveres éticos, com a devida salvaguarda dos dados pessoais destas pessoas singulares e sempre escrutinadas com a devida supervisão humana. Para terminar, concluo ainda que a nova redação foi atribuída ao artigo 51 do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português, assumo aqui destaque no meu entendimento, na medida em que considero que o Governo teve especial cautela relativamente à proteção do direito fundamental e humano, que é a proteção de dados pessoais das pessoas singulares. Posto isto, agradeço pela vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia, pelo cumprimento antecipado. Faltou um minutinho aí, mas pesquisa excelente também no mesmo viés. Então, perceba como o nosso painel ele possui um adequado entrelaçamento entre as pesquisas, todos através de uma vértebra comum, e depois de falarmos de responsabilidade civil na área da inteligência artificial, falarmos sobre a questão bélica e os danos ao meio ambiente, passamos agora pela proteção de dados pessoais envolvendo a inteligência artificial. Parabéns pela pesquisa. Eu já passo de antemão a uma dupla, professora Beatriz Tomazini e professor Guilherme Bittencourt Martins, do Damásio, que vão falar sobre a violência de gênero nas redes sociais, liberdade de expressão ou violência estrutural contra mulheres. Boa tarde a todos e a todas. A dupla dispõe de 10 minutos para a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. A Beatriz não vai poder estar aqui, né? Ela está lá em São Paulo também,
lançando um livro, mas já deixo um agradecimento pela parceria do artigo aqui e parabenizar todos os candidatos aí dos artigos, os professores, né? O pessoal aí de Portugal também que veio reconhecer aqui a cidade de Bauru, né? Sou bauruense também, parabenizar a FIB também pelo evento aí, inédito em Bauru. Parabéns mesmo, fico bem feliz com essa situação aí que a FIB traz pra gente, é de grande relevância. Bom, né? Então, a nossa pesquisa aqui, né, de mim e da Beatriz, é tentar identificar se há liberdade de expressão ou violência contra a mulher. Evidentemente que a nossa conclusão aqui que há é, a violência, né, contra as mulheres que a gente chama aí de misoginia, né? E durante todo o processo do artigo aqui, a gente entende que a internet, evidentemente, que ela é um meio de informação, né? É uma prática boa, só que também vem aí ao encontro uma desinformação e fake news. Né? E durante o artigo nós vamos tentar entender por que existe então essa correlação de estrutura de misoginia contra as mulheres, especialmente no meio digital, né? Eu tenho que entender, no primeiro momento, né, a violência contra a mulher, sendo ela sexual ou verbal, ou, né, qualquer meio, ou qualquer outros meios de comunicação, de acordo com a Rita Laura Segato, a antropóloga argentina, ela entende que a violência, qualquer violência que seja ela, né, especialmente a sexual, ela não se fala, não se trata de erotismo, né? Muito pelo contrário. Ela fala que isso é uma linguagem de poder. E que toda essa linguagem específica que, né, na maioria das vezes, o homem traz, né, em desfavor da mulher, né, repudiando aí, desmitificando todo o ódio contra ela, ele tem um destinatário, né? Existe, então, uma mensagem específica e existe um destinatário que será a pessoa que receberá essa mensagem. Né? E qual que é a mensagem atribuída a isso? Né? A própria violência, né? O próprio discurso de ódio, a própria violência sexual. Ela é uma linguagem de poder, né, instituída na dominação, né, e objetificação da mulher. E quem que é o destinatário? O destinatário não é a mulher, não é a menina. São outros homens que têm a construção de linguagem de poder do homem, né? Então isso acontece porque a comunicação, né, instituída sobre esse contexto, ela é masculinizada, né? Então, a gente entende aqui pela linguagem da Rita, a antropóloga argentina, que isso acontece por meio de linguagem de comunicação da masculinidade e que a gente pode chamar de macho-esfera também, né? A historiadora e escritora norte-americana, a Gerda Lerner, ela fala o seguinte, olha, esse sistema também advém de um patriarcado, e o patriarcado é um sistema mais antigo da humanidade. Ele é até mesmo mais antigo que o próprio racismo, o próprio capitalismo e qualquer outro tipo de estrutura. Por quê? Né? O patriarcado, ele atinge toda a cultura e a psique de forma de pensar, né, de contribuir com as normas sociais, né, as legislações especiais de todo mundo, os desejos das próprias pessoas, sendo ela ou mulher, né, que vão moldando todo esse sistema patriarcado e todo o sistema voltado à masculinidade, né? Então a gente entende que toda a masculinidade, todo esse sistema advém de uma repressão, né, patriarcalista e de uma estrutura aí de machosfera, né? E aí a gente vai depois contribuir, né, evidentemente, que trabalhar durante o artigo alguns conceitos específicos, machosfera, agora o movimento Red Pill, né? Não sei se Portugal também tem esse diálogo dessas circunstâncias de Red Pill, machosfera, masculinidade, entre outras situações, né? Recentemente, então, né, evidentemente que também nosso sistema brasileiro aqui ele não tem algum diálogo, uma estrutura jurídica para combater essas situações. Há muito, então, que se trabalha com isso e é muito resistência dos políticos, tanto no combate da misoginia, tanto no combate de, eventualmente, uma regularização das redes sociais, né? E quando a gente estava escrevendo esse artigo, né, essa semana foi aprovado no Senado por 65-0, né, a aprovação da lei de misoginia que equipara a misoginia ao racismo aqui no Brasil, né? E por incrível que pareça, foi passado para a Câmara dos Deputados e inúmeros deputados, homens especialmente, criticaram a lei e novamente fizeram a desinformação. Trouxeram outros trechos de outras vertentes, que não é a que foi aprovada no Senado, para tentar, né, organizar um sistema aí de reprovação da legislação. Então, por que que isso existe? Então, por que que essas pessoas, esses homens, fizeram esse movimento político para tentar não seja aprovado a legislação da misoginia? Por conta que eu acabei de falar, por conta do patriarcalismo, por conta dessa sociedade masculinizada que tentam promover e adequar a situação.
né, em favor deles. E também apareceu uma deputada também criticando, né, essa legislação. E aí vem a pergunta: existe mulheres machistas? Né? A socióloga da Universidade de Londres disse que não, a Danis Kendiotti. Ela fala que não. Por quê? Porque as mulheres aprenderam a barganhar na sociedade. Isso é um motivo de sobrevivência das regras impostas a elas. É uma estratégia de sobrevivência. Então, para ela, não existe mulher machista. Porque se a mulher tem esse tributo de negar alguma produção em favor das mulheres, é porque talvez lá na política ela vai perder seu cargo, ela vai perder todo a sua, né, proteção ali, que talvez que os homens são por maioria, então ela acaba tendo que barganhar a nível de sobrevivência. Então, na verdade, as mulheres elas não conseguem, então, conciliar esses direitos a elas, porque existe um patriarcado maior ainda que proíbe, que evita aí que os direitos das mulheres, né, no caso a misoginia, consiga contribuir no Estado brasileiro e que vire uma norma repressiva. Né? Então, foram essas minhas considerações, agradeço pela oportunidade e fico à disposição também para eventuais dúvidas. Obrigado. Obrigado, professor Guilherme, pela exposição. Tema de extrema relevância social, como todos os outros, tema vivido diariamente, né, dada a violência de gênero exposta nas mídias a todo instante, né, e que se entrelaça com o nosso tema que trata sobre redes sociais, né, redes sociais, discussão sobre, né, a chamada, né, liberdade de expressão, liberdade de opinião, que vai se esbarrar muitas vezes na exposição de uma mentalidade misógina que esbarra na violência de gênero. Parabéns pela pesquisa. Chamo agora o nosso último trabalho, que é da professora Débora Tarcinali, Eliriane Jamas, Fabiane Valentini, da FIB, né, a nossa universidade que nos hospeda, e Parceira. vão falar sobre o mapeamento de desertos alimentares, a geografia da injustiça nutricional em centros urbanos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e tem a palavra por 2 minutos. Muito obrigada. Vou também compartilhar a tela, vocês me escutam bem? Sim. Deixa eu compartilhar. Estão vendo? Conseguem ver? Sim, estamos vendo. Ah, então tá bom. Puder compartilhar o modo da apresentação? Vou pôr. Então, somos 3 nutricionistas, né, para tratar um pouco sobre os desertos alimentares, tá? Então, de acordo com o direito humano à alimentação adequada, é garantida, né, no artigo 6º da Constituição Federal. E, em conjunto, a gente tem a segurança alimentar e nutricional, que transcende o ato de comer, né, exigindo um acesso físico, econômico e contínuo a alimentos nutritivos, ou seja, não é só garantir o alimento, mas esse alimento tem que ter com qualidade. Aí entra, né, a questão das ameaças climáticas, que essas ameaças climáticas, de alguma forma, acabam causando uma instabilidade econômica, o que vai fazer com que haja a elevação dos preços e, consequentemente, uma instabilidade ao acesso aos alimentos de qualidade. Né? Então, as escolhas alimentares passam a não ser apenas fruto da vontade individual, mas sim do ambiente alimentar em que esse indivíduo está inserido. Na periferia das grandes cidades, por exemplo, a gente tem barreiras geográficas, né, e os preços elevados de frutas, verduras e legumes que vão violar essa base, favorecendo o consumo de alimentos ultraprocessados, que tendem a ser muito mais baratos e de fácil distribuição, contribuindo assim para a perpetuação da obesidade e da insegurança alimentar. Como resultado, a gente observa um cenário persistente de múltipla carga de má nutrição, tendo a existência de uma mesma população com diferentes agravos nutricionais, ou seja, obesidade e desnutrição, e ambas com carências nutricionais resultantes de alimentos de má qualidade. Né? E isso também leva hoje ao excesso de peso e à obesidade.
Então, tem estudos, né, de 2006 até, né, comparando 2006 para 2023, com relação ao excesso de peso, a gente vê uma elevação de quase 20%, né, e da obesidade em torno de 12%. Então, são valores que acabam assustando devido a essa má nutrição. E aí vem, né? As escolhas alimentares não são apenas fruto dessa vontade, como eu falei inicialmente, mas sim arquitetada por esse ambiente alimentar, onde a geografia e a economia vão dominar o prato, porque apesar da gente ter guias, né, e orientações nutricionais, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde, a gente tem no outro lado da balança as barreiras geográficas, preços elevados, né, dos alimentos frescos e com uma ampla distribuição dos alimentos ultraprocessados. Então, por mais que a população queira, encontra-se barreiras para que se tenha uma alimentação mais saudável. Então, a qualidade da alimentação, ela vai influenciar a saúde diretamente, né? E o acesso aos alimentos saudáveis vão se condicionar às possibilidades econômicas das famílias. Além disso, uma alimentação adequada vai depender de diversos aspectos, entre eles o conhecimento que a pessoa tem sobre as características dos alimentos, tornando eles mais ou menos saudáveis, né? A facilidade e proximidade dos locais para se comprar alimentos mais saudáveis e das preferências desenvolvidas no decorrer da vida, além da presença ou da ausência de doenças, que vai fazer com que haja uma mudança no estilo de vida e nos hábitos alimentares. Nesse contexto, o ambiente alimentar refere-se ao contexto físico, econômico e social, onde os alimentos são adquiridos e consumidos. O mesmo é moldado pela sua localização, né, de ambientes comerciais, impactando diretamente nas escolhas nutricionais das populações. Então, diante disso, a gente tem dois tipos de ambiente alimentar: os desertos alimentares e os pântanos alimentares. E o que são isso, né? Os desertos alimentares são áreas de extrema vulnerabilidade social, onde a gente, né, tem o acesso aos alimentos in natura e minimamente processados, geralmente são escassos, ou seja, gira em torno de 0 a 5 estabelecimentos saudáveis para 1.000 habitantes, e ao mesmo tempo a gente tem os pântanos alimentares, né, que são vizinhanças onde há uma abundância dos alimentos ultraprocessados, girando em torno de mais ou menos 15 estabelecimentos não saudáveis por 1.000 habitantes, ou seja, 3 vezes mais do que, né, a impossibilidade de ter alimentos saudáveis. E dentro dessa métrica do acesso que leva a esses desertos alimentares, a gente percebe o seguinte, que no raio de 15 minutos de caminhada é que vai determinar, né, esses hábitos. Por quê? Nos desertos alimentares, você tem basicamente um estabelecimento a cada 15 minutos de caminhada. E quando você vai para os pântanos alimentares, a gente, em 15 minutos de caminhada, a gente tem diversos estabelecimentos com os ultraprocessados. Então, no Brasil, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, e entre outros órgãos, eles fizeram um mapeamento dos desertos e pântanos alimentares nas cidades brasileiras com mais de 300.000 habitantes. E o que a gente observou, né? Que 32,3%, ou seja, 1 a cada 3 cidades, né, 3 brasileiros em cidades maiores de 300.000 habitantes vivem em desertos alimentares. E o que chamou a atenção, que no Sudeste a gente tem um valor maior de número absoluto, em torno de 58% dessa população vive nos desertos alimentares. No Norte, maior proporção relativa, ou seja, 45% da população da região vive nesses desertos alimentares. E o que chama a atenção, que são os extremos, né? No sul do país, no Paraná, 9%, e no Pará, a gente tem 70% de pessoas sem acesso a alimentos saudáveis. Dentre desse acesso, o que a gente observa dentro do Brasil? Que em torno de 5,4 milhões de pessoas que vivem esses desertos alimentares, eles moram em comunidades urbanas ou favelas, né? No norte do país, basicamente 53,4% das pessoas em vulnerabilidade vivem em favelas ou comunidades urbanas. E um dado que também chamou bastante atenção é com relação à Vitória, no Espírito Santo, que quase 80% da população que vive desertos alimentares estão em favelas ou comunidades urbanas.
né? E aí a gente fez uma relação com relação aos Estados Unidos. O que, que a gente observa? Nos Estados Unidos, 39 milhões de pessoas, ou seja, 13% da população dos Estados Unidos, eles vivem em área de baixo acesso a alimentos, principalmente no sul e no nordeste. No sul, no caso de Mississippi, Novo México e Arkansas, e no nordeste, Nova York e Nova Jersey, onde a população que vive esse deserto alimentar geralmente são populações não brancas, né? E fazendo nessa comparação, o que, que a gente observa? Que 32% dos brasileiros de cidades grandes vivem em desertos alimentares, enquanto 13% nos Estados Unidos, né? E dentro do Brasil, essa população está dentro das favelas ou das comunidades, e no caso dos Estados Unidos, né, é a população não branca, o que não é muito diferente no Brasil, porque se a gente for pensar, quem mora muito nas periferias e nas favelas acabam sendo a população não branca também. Então, diante desse cenário, né, o que, que a gente faz? Como a gente combate essa injustiça geográfica? Então, soluções políticas, tanto federais, estaduais e municipais, elas são necessárias. Não basta a gente dizer que tem que comer bem, a gente precisa do apoio governamental para superar esses desertos alimentares, né, que vão além de exigir a nutrição adequada. Então, exige redesenhar essa economia, o ambiente comercial e a infraestrutura dos bairros. De que forma, né? No caso das infraestruturas, na construção de infraestrutura para agricultura urbana, incentiva a instalação de grandes mercearias, supermercados em áreas carentes. Economia local, ampliação e apoio aos pequenos comerciantes, né, feiras livres, empresas, né, de setores alimentícios que comercializem alimentos adequados, e a comunidade, né, onde parcerias com os moradores para coletar dados e soluções para poder orientar essa população a como se alimentar melhor. Então, diante disso, né, o ambiente alimentar nos países destacados, evidenciados por dados geográficos, obstrui o direito humano à alimentação ao priorizar os ultraprocessados sobre os alimentos de modo geral, né? A gente coloca a fruta aqui, mas os alimentos que são tidos como saudáveis, sendo necessário políticas de mapeamento e equipamentos de segurança alimentar, como feiras locais, essenciais para que haja uma equidade. Embora soluções específicas variam, né, de comunidade para comunidade, parcerias multidisciplinares e compromissos a longo prazo são necessários para que a gente possa melhorar o acesso equitativo a alimentos mais saudáveis. Diante disso, agradeço, não sei se falei rápido demais, mas finalizo a minha apresentação. Obrigado, Débora, pelo tempo e pela exposição. É um tema que eu gosto muito, porque eu já fui professor de Direito Agrário, e geralmente, quando eu ingressava na temática sobre as políticas públicas agrárias envolvendo produção alimentar, a gente tem que tocar no assunto. Você está compartilhando a tela ainda, se você puder fechar, por favor. Quando a gente toca no assunto insegurança alimentar, que ele já foi. Quando a gente toca no assunto insegurança alimentar, que é parte do que você trouxe aqui, os dados são alarmantes, né? Enquanto você falava, eu fui consultar um dado que eu expunha em sala, um slide meu, e na época, em 2024, final de 2024, nós tínhamos dados internacionais de que a FAO mapeou e o estado de pessoas no mundo em estado de insegurança alimentar média ou grave, e você como nutricionista sabe muito bem o que é isso, eram de 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões bastante, de pessoas. gente. E aí, quando a gente fala em insegurança alimentar, nós estamos falando o acesso que a pessoa tem à quantidade de refeições por dia e a sua qualidade, né? Então, a Débora tratou aqui sobre um dos aspectos que seria a qualidade desse alimento, os ultraprocessados. E quando a gente fala em segurança, principalmente a grave, é que aquela pessoa não tem acesso à quantidade mínima de refeições, ou às vezes uma refeição, e que ainda não é de qualidade, né? E a sua temática é extremamente rica, porque envolve aí dados da FAO, vai envolver os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, que vai ter um específico para tratar sobre o mapa da fome.
Então, é uma pesquisa muito rica. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. Dito isso, pessoal, o professor aqui elogia muito, os painéis foram extremamente ricos, né? Nós temos uma vértebra, o da Débora, é lógico, ele vem com caráter interdisciplinar de trazer a nutrição juntamente com o direito, que toca muito no nosso direito. Débora tem a lei, anotei aqui, 11.346 de 2006, e trata sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição. Então, veja a riqueza das pesquisas interdisciplinares, né? A interdisciplinaridade aqui. Você está tocando num assunto, né, também jurídico e trazendo suporte para essas pesquisas. Nós temos ainda um tempinho, deixo aberto. Gostaria de fazer uma consideração sobre o nosso grupo, extremamente rico, e discutir sobre o quanto, né, a tecnologia, quanto esses problemas sociais e a inteligência artificial hoje em dia provoca disrupção, seu caráter disruptivo provoca, né, alterações das balizas daquilo que nós aprendemos como base dos direitos, né. A tecnologia, a IA, sobretudo, ela tem esse caráter de provocar mudanças estruturais nas balizas do direito, como nós o conhecemos enquanto ciência, e está aqui o nosso papel de pesquisadores, de repensar esse direito através dos problemas, né, sociais aqui apresentados. Eu parabenizo a todos, faço a abertura a quem quiser fazer alguma consideração, perguntar alguma pesquisa de um colega. Alguém? Não? Só para não perder, né, esse nicho, eu queria fazer só uma pergunta ao Gabriel, em relação à pesquisa que ele tem desenvolvido. Eu verifiquei que o trabalho é desenvolvido na Universidade de Oslo, é isso? Noruega? Na verdade, Falasse um desculpa. pouquinho sobre essa origem dessa pesquisa, como que é, qual que é a sua linha de pesquisa, como que é o seu programa aí, porque é muito interessante e foge daquilo que usualmente a gente vê nos grupos de pesquisa e trabalho. Obrigado. Na verdade, vocês estão me escutando? Sim? Ah, ok, ok. Sim. Às vezes meu microfone tem problema. Eu ainda estou completando meu segundo mestrado, agora esse na Universidade de Oslo, e mas eu já trabalho com direito internacional faz um tempo. Ahn, e com direito internacional dos conflitos armados, é, no escopo da Clínica de Direito Internacional Humanitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês já ouviram falar da clínica, mas é a primeira clínica que a gente tem nesse estilo no Brasil, e eu tenho a impressão de que no momento também seja a única, posso estar enganado, que trata de direito internacional humanitário. Ahn, então é nessa seara que eu estou desenvolvendo essa pesquisa, mas vejam, eu não sou empregado pela Universidade de Oslo, sou ainda estudante lá. O que me inspirou a tratar da conexão entre mudanças climáticas e direito internacional humanitário foi um curso que eu fiz recentemente, especificamente sobre Weapons Reviews, no Instituto de Direito Internacional Humanitário em Sanremo, na Itália. E daí eu tentei conectar esses temas. Perfeito. Parabéns, Gabriel. Pesquisa muito interessante, né? Assim como Muito todas, obrigado. mas dado o contexto que nós vivemos, né, a quantidade de investimentos em produção armamentício, né, ela é extremamente relevante, né, porque toca num assunto que muitas vezes, como você disse, está escondido atrás das normas de segurança nacional, que muitas das vezes são assuntos de interesse, né, e o sigilo é máximo, né. Então, aí é extremamente importante a apresentação desse trabalho e trazer à tona o quanto isso, desde a fabricação até o uso de uma arma, né, ela impacta o nosso meio ambiente. Parabéns. Mais alguém, pessoal? Alguém curiosidade sobre pesquisa alheia sobre a própria? Se não, o professor dá por encerrado este painel. Agradece a todos pela disponibilidade, por esta tarde extremamente rica em conhecimento científico, e o professor deseja a vocês sucesso nas suas pesquisas, e nos vemos em outros painéis de outros eventos do IberoJur. Bom
outros parceiros, tá? O professor está lá no Iberojur desde 2020, tem uma honra em participar muito a cada painel, a cada trabalho, nós nos engrandecemos enquanto pesquisadores, porque devemos das pesquisas de outros pesquisadores, tá? Parabéns e nos vemos em outros eventos. Obrigada. Boa tarde. Boa Obrigada, tarde. boa tarde. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa Boa tarde. tarde. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Fabiano. Pode encerrar a gravação? Fazendo favor.